Queridos amados irmãos, aqui estamos novamente para darmos continuidade ao estudo da Palavra de Deus sobre reavivamento e reforma e sobre a volta de Jesus. São dois assuntos importantes: o reavivamento da igreja, para que possa agora trabalhar, proclamar a volta de Cristo. O estudo de hoje está como base lá o livro de Gênesis, no capítulo 2, bem no começo da Bíblia, que diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, na criação, Deus deu essa ordem aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e disse para eles que não comessem do fruto proibido. Aquilo era uma lei, aquilo era uma determinação. Mas ele deu a liberdade para que comesse de todos os outros frutos da sua criação. Mas ali o mal foi muito maior, teve muito mais força, e ali cederam Adão e Eva. Primeiro a mulher, como a gente sabe, depois o homem. Bom, Deus disse: certamente você vai morrer. Ele não disse que morreria de imediato. Ele não falou assim, mas disse que iria morrer. E hoje nós temos a confirmação. Quantas mortes têm ocorrido nesse mundo por aí afora, e nós ainda não estamos acostumados a ela. Por que não estamos acostumados? Porque quando Deus nos criou, Ele, por ser eterno, Ele estava prometendo a vida eterna à sua criação, aos humanos. Então, nós fomos criados para viver e não para morrer. O certo é que Adão e Eva pecaram. E automaticamente e consequentemente a sua descendência também, que chegou até nós. Mas, a princípio, quando entrou o pecado aqui no mundo, eis aí uma interrogação: o que fazer para salvar a criação? Quando eu digo o que fazer, isso é pensamento humano, mas nada, absolutamente nada, pega Deus de surpresa. Nada, absolutamente nada. Então ele já tinha ciência, ele já tinha conhecimento que o homem iria cair. E aí aparece na história Jesus. Jesus se prontifica a pagar o preço do pecado, o preço da desobediência do homem, para que esse não morresse eternamente. Ele disse que se comesse do fruto, morreria. E hoje nós temos conhecimento dessa morte. Mas quando ele diz para que ele não morra a vida eterna, não morra eternamente. E Jesus aparece na história como fiador da humanidade. Pois bem, o objetivo da vinda de Jesus era exatamente este: pagar o preço da desobediência, pagar o preço do pecado, pagar o preço de que o ser humano não podia pagar para ter a sua salvação, para ter a vida eterna de volta. A própria Bíblia diz lá no livro de Romanos: porque o salário do pecado é a morte. Então já disse tudo.
o pagamento de quem desobedece é a morte. E nenhum ser humano tem condições de pagar essa dívida a não ser com a própria vida. Nenhum ser humano. Pois bem, com o passar do tempo, cumpriu-se a profecia. Que profecia? O nascimento de Jesus. O nascimento do Messias prometido. Então, nós já conhecemos a história. Nasce Jesus, cresce Jesus. Nós também temos conhecimento do seu ministério, do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição e de sua promessa, a promessa de sua volta. Muito bem. Jesus, ele morre pagando o preço do pecado, o preço de um pecado que ele não praticou. Mas ele pagou, morreu, ressuscitou, e nessa ressurreição ele prometeu voltar. Isso foi uma promessa. Essa promessa, mais cedo ou mais tarde, deveria ser cumprida. Eu gosto muito de uma passagem que tem escrito lá em João 14, de 1 a 3, onde ele diz, o próprio Jesus: não se turbe vossos corações. Não se preocupe. Não se turbe vossos corações, credes em Deus, mas credes também em mim, disse Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Pois eu vou preparar o lugar. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Isso foi o próprio Jesus que disse. Ele não mandou os apóstolos dizerem isso. Ele não deu nenhuma ordem a um mensageiro especial, a exemplo de João Batista. Ele não deu nem essa ordem a algum profeta. Não, ele mesmo disse: eu voltarei. Eu voltarei para buscar a vós mesmo. Mas após a sua ressurreição, ele disse aos discípulos: permaneçam em Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém para que do alto vocês sejam revestidos do poder. E ali, cumprindo essa ordem, os discípulos permaneceram em Jerusalém, orando, acredito que jejuando, confessando os pecados uns aos outros, fazendo com que a igreja se tornasse unida para que pudesse ser forte. E depois de um determinado tempo, Deus agora reveste a sua igreja com o poder do Espírito Santo, que nós conhecemos como o dia de Pentecostes, e é conhecido também como a chuva temporã. Essa chuva temporã é exatamente o princípio da pregação do Evangelho, o princípio do início da sua igreja. E ali Deus deu aquela força à sua igreja para dar aquela arrancada, tomar aquela iniciativa de anunciar o Evangelho, como o próprio Jesus disse, até Samaria, até aos samaritanos e até aos confins da terra. Essa era a ordem de Jesus. Jesus prometeu voltar. Ele não disse quando. Ele não disse quando, mas ele deixou agora os sinais que antecedia a sua vinda. E já faz muito tempo, né, que nós cantamos breve virá, breve virá. Mas o próprio Jesus disse: ser fiel até o fim, até a morte, se necessário for. Ser fiel. Pois bem, querido,
Quando Jesus disse que vou ao Pai, mas volto, as pessoas que acreditavam em Jesus, acreditavam tanto, confiavam tanto, que começou agora se desfazendo de tudo. E começaram agora vendendo as coisas, depositavam aos pés dos apóstolos, para que pudesse agora ter condições para pregar este evangelho. O mesmo deve ser feito agora nos últimos tempos. Não estou dizendo que você deve desfazer dos seus bens, mas que você deve estar disponível para utilizar de todas as forças dos bens que você tem para a pregação final deste evangelho. Repito, não estou dizendo para você desfazer dos seus bens, mas de tanto que Deus te deu, Ele requer um pouco para que você agora contribua para a pregação desse evangelho. O tempo passou, irmãos, e agora chegou no século 21. Chegou no século 21 e Jesus ainda não voltou. A pergunta é a seguinte: o que aconteceu? Por que ele ainda não voltou? Que os discípulos acreditavam, pensavam que ele viria talvez de imediato ou com pouco tempo. E Jesus não podia voltar antes de 1844. Por quê? Ele não podia voltar porque existia uma profecia. Até 2300 tardes e manhã, esse santuário será purificado. Então, a contar daquela data, 538, somando, veio bater em 1844. Jesus não podia vir antes, porque a partir dessa data surgiria uma igreja pregando a volta de Cristo e exaltando a lei de Deus, não como objeto de salvação, porque o Salvador é Cristo, mas exaltando ela para que sejamos obedientes a ela. E não é à toa que Tiago diz que chama ela de lei da liberdade. Na história, o sábado foi esquecido. E a partir dessa data começou se exaltando, dando-se destaque à volta de Cristo e à guarda do sábado. Muito bem. Mas as pessoas naquela época, 1844, também estavam aguardando a volta de Cristo. E houve também uma grande decepção, como também houve uma decepção lá com os discípulos. As pessoas que o amavam Jesus, confiavam em Jesus, pensando que Jesus era exatamente o rei que iria libertar os judeus, o povo de Israel, da escravidão romana. E Jesus disse: o meu reino não é daqui. Então, em 1844, também eles tiveram uma decepção. Mas Jesus não voltou. Mas a partir daquela data, 1844, poderia Jesus voltar a qualquer momento. E hoje, já passou tanto tempo e Jesus ainda não voltou. A pergunta permanece a mesma. O que aconteceu? O que foi que houve que ainda não voltou? O que é que falta para cumprir essa promessa de Jesus? O que é que falta? Aqui no livro na carta de 2 Pedro, não é? No capítulo 3, 9 e 10, muito conhecido nosso, onde ele diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento.
não retarda, não demora o Senhor a cumprir a sua promessa, mas ele é longânimo. O que é longânimo? Longânimo quer dizer mais do que paciente, para comigo, para com você. Ele está querendo que esse evangelho seja pregado, mas ele quer primeiro que eu me arrependa. Ele quer primeiro que eu me converta. Ele quer primeiro que você faça também o mesmo, uma conversão e um arrependimento. Ele quer isso. Ele diz aqui, bem claro, não querendo que nenhum se perca. No Evangelho está dizendo que o fogo está preparado para dois tipos de pessoas: Satanás e os seus anjos. Somente. Porque eles foram os primeiros desobedientes e começaram essa desordem no céu e veio agora passar aqui na terra. Então eles são os primeiros, os incentivadores. Deus quer destruir esse desobediente de lá, que foi criado lá, e não os daqui da terra. Ele diz, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa mensagem é de fácil entendimento. E ele quer que eu compreenda isso, que você compreenda isso. Mas continuando a leitura, ele diz assim: ele virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, todo o mundo será atingido no dia da volta de Cristo. O apóstolo João, lá no Apocalipse, ele diz que viu o céu enrolando-se como se fosse um pergaminho. Irmãos, a volta de Cristo é um acontecimento extraordinário, mas é também o ponto final da história dessa terra. Mas a pergunta permanece a mesma: por que Cristo ainda não voltou? Por que ainda não voltou? Eu quero lhe dizer que na volta de Cristo, no dia da volta de Cristo, ele não terá ninguém por inocente. Ninguém. Porque todos irão ter conhecimento da sua palavra, da sua mensagem. E tendo conhecimento, a decisão está nas mãos de cada um. Pois bem, não terá ninguém por inocente, porque ele diz que esse evangelho será pregado no mundo inteiro. Depois que todo mundo tiver conhecimento, então virá o fim. Eu vou repetir. Depois que esse evangelho for pregado no mundo inteiro. Tem igrejas por aí afora que diz que já alcançou no mundo inteiro. E por que Cristo não voltou ainda? Porque tais igrejas não têm o evangelho, não prega o evangelho eterno, não prega o evangelho bíblico. É preciso pregarmos esse evangelho, o evangelho bíblico, a palavra de Deus e a palavra correta. Pois bem, para realizar a pregação desse evangelho no mundo inteiro, como é prometido, nós precisamos de uma força extraordinária. E essa força extraordinária é a mesma força que os discípulos e aquelas pessoas naquela época receberam para dar aquele pontapé inicial para criar a Igreja de Cristo, proclamando o Evangelho aqui na terra. Só que agora o poder é muito maior. É comparado à chuva temporã, que foi exatamente aquela do princípio. Agora nós temos
a serôdia, a prometida chuva serôdia. E aí o profeta Joel, ele diz: derramarei meu espírito, isso é Deus falando, derramarei meu espírito sobre toda a carne. E para se derramar, só se derrama de uma vez. O poder do céu está à nossa disposição. Que privilégio, irmãos! Sermos instrumentos, sermos a última geração para anunciar este evangelho. Deus está procurando pessoas. Ele quer concluir essa obra. Mas para concluir essa obra, depende de outra. Qual é a outra? É a descida, a vinda da chuva serôdia. E ele está procurando pessoas. Pessoas que estejam reavivadas. Pessoas que estejam reformadas. Pessoas que estejam conscientizadas. Pessoas que estejam agora totalmente desligada desse mundo. Ele está procurando gente que assuma um compromisso com ele para concluir essa obra. Deus falando isso com o profeta Isaías, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está esperando pessoas que digam a mesma coisa que o profeta Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Se faz necessário, queridos, um reavivamento, uma reforma, uma conscientização, uma mudança de vida. E eu fico sempre batendo na mesma tecla. Eu estou sempre batendo na mesma tecla porque essa é exatamente a mensagem para esses últimos dias, para esses últimos tempos. É preciso uma consagração da igreja, uma conscientização da igreja para que possa receber esse poder do alto, essa chuva prometida. Eu vou ler uma citação aqui, viu? Escute bem. Diz assim: Jesus sabia que se a pregação do evangelho dependesse da boa vontade dos membros de sua igreja, Jesus sabia que a pregação do evangelho dependesse da boa vontade dos membros de sua igreja, isso nunca poderia acontecer. Isso é triste, mas é verdade. Como entender isso? A igreja em si, irmão, ela é acomodada. E muitos, por serem acomodados, tornam a igreja morna. O que é um estado de mornidão? É que não é nem quente nem frio. Ou seja, é indiferente. É isso que a igreja dos últimos dias é. Mas olha, quando Jesus profetizou que os laodiceanos, que é comparado aos membros da igreja de hoje, quando ele profetizou aos laodiceanos que seriam mornos, era exatamente para não ser. Não era uma profecia para ser mornos. Era exatamente advertindo para não ser. Isto não era uma profecia para ser cumprida, mas um aviso, uma advertência para não sermos mornos, indiferentes. É por isso que ele quer sacudir essa igreja. É por isso que ele quer conscientizar essa igreja. Irmãos, queiramos ou não, somos a última geração. Os sinais estão bem claros de que Jesus, na verdade, está às portas. E muitas pessoas estão acomodadas. Não vem ali as nécias, as virgens nécias e as prudentes? Pois é um exemplo muito forte. A vinda de Cristo, irmãos, depende unicamente de nós.
A vinda de Cristo depende unicamente de nós. Se nós estivermos em preparo para essa chuva serôdia, esse cumprimento da pregação do Evangelho será anunciado no mundo inteiro. E depois disso, Cristo virá. A tardança da volta de Cristo não é Ele que está tardando. É nós que não estamos preparados para concluir essa obra. É isto. Mas eu quero dizer uma coisa, viu? Preparado ou não, Ele virá. Se Ele está querendo um determinado número de pessoas para concluir, e esse número, se esse número não atingir, Ele fará com a sua conclusão, a pregação desse evangelho, o derramamento da chuva serôdia, com os poucos que estão preparados. A igreja precisa ser forte. E ela, para ser forte, é preciso que ela esteja unidas. Se nós não estivermos unidos, não seremos fortes. Eu quero lhe dizer uma coisa também. Quando a comunhão e a união da igreja for a arma principal, Deus reconhecerá isto e enviará a chuva serôdia. Deus está conscientizando a mim e a você para esse preparo, para essa conscientização. Ele está conscientizando a mim e a você para concluir essa obra. Irmão, nós estamos dando um trabalho terrível para Deus. O Espírito Santo está tendo um trabalho terrível. Ele está querendo fazer 3 coisas: convencer, conscientizar e converter. Convencer, conscientizar e converter. Essa conversão é uma mudança, é um reavivamento, é uma reforma. Busquemos a Deus enquanto o tempo existe. Nós não conhecemos o dia da manhã. Cristo virá, sim, com certeza Ele virá. Mas é preciso que esse evangelho seja proclamado no mundo inteiro. Ele está precisando de mãos humanas. Ele está precisando de pessoas que assumam esse compromisso. Você quer assumir esse compromisso? Faça uma oração agora. Faça uma oração agora, dedicando a sua vida a Deus, para a proclamação desse evangelho. E breve, Jesus virá nos buscar. Virá buscar a sua igreja. Deus te abençoe. E até outra oportunidade. Mas concluiremos aqui com uma oração, dizendo: Santo Pai, Deus rico em misericórdia, perdoa nossos pecados, fraquezas e imperfeições. Conscientiza a cada um de nós e que teu Santo Espírito esteja fazendo um trabalho insistente conosco, nos conscientizando, para que venhamos a ter uma conscientização de que haja em nós um reavivamento, uma reforma, uma mudança de vida. Fica conosco. Age em nosso favor, unicamente pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Até outra oportunidade, se Deus quiser. E que Deus te abençoe. Amém.